Meus amados, hoje nós vamos fazer uma abordagem, uma reflexão sobre esta questão dos gigantes da vida. É uma hora de pararmos para pensarmos, porque eu sei que muitos dos que estão aqui, quizás muitos que estão participando pelas mídias sociais, ou já se depararam, ou estão se deparando, ou se depararão, é inevitável, com situações que vão além da sua capacidade física, espiritual, mental, emocional, que nós estamos chamando de gigantes. Vamos ouvir algumas passagens bíblicas que são fundamentais para a compreensão. 1 Samuel 17:45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Vamos ouvir o Espírito falar. Vale a pena, valeu a pena você ter vindo à igreja, porque Deus vai falar profundamente ao seu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, com muita alegria, abrimos o nosso coração, porque queremos receber uma semente de fé. Queremos esta noite receber uma semente poderosa em nossa vida. Uma semente que germine, que vá dar frutos a 30, a 60, a 100 por um da semente. Nós sabemos, Pai, que Tu já preparaste esta noite, queremos mesmo desde antes da fundação do mundo. Tu já tinhas preparado e vieste adiante de nós, dizendo: este dia 12 de fevereiro será marcante, será histórico, será transformador, será comovedor. Então, Pai, usa os meus lábios, usa a minha vida, usa a minha mente, o meu coração, para que esta palavra seja semeada e retorne com abundantes frutos para a glória do Senhor. E a igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos de Deus, pedras vivas, cartas escritas pelo Deus vivente, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Hoje nós vamos aprender sobre desafios. Vamos aprender que não podemos olhar para o tamanho das dificuldades, mas para a grandiosidade de Deus. A Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso. Você crê desta forma? Diga: eu creio que o meu Deus é o Todo-Poderoso. Então, a Bíblia diz que Ele é Rei de Reis, Senhor de Senhores, que Ele é o Supremo. Não há outro pastor das ovelhas, é o Supremo pastor das ovelhas. Então, igreja do Deus vivo, todos nós estamos vivendo o que a Bíblia ensinou há 2000 anos atrás. Paulo disse que haveria dias, dos tempos finais, dias difíceis. Os dias que estamos vivendo são um tempo de batalha. E nas batalhas nós precisamos ser decisivos e decididos. O mundo está cheio de gigantes. O mundo está cheio de gigantes que se levantam todos os dias para desafiar a nossa fé. Diga: desafiar a fé. Diga: o mundo. Vamos acordar todos, tá bem? Vamos lá, todo mundo enérgico. Vai lá. O mundo tem gigantes que desafiam todos os dias a minha fé. Então, meus amados, quais são os gigantes? Quais são os desafios diários? Olha, desafios financeiros, enfermidades, oposições espirituais, medos, gigantes de incredulidade, crises, perseguições, distrações com o presente século, fortalezas, sofismas, altivezes, setas, dardos inflamados. O salmista chegou a dizer: olha,
Haverá terror noturno, pessoas que não conseguirão dormir à noite, inquietas, desassossegadas, por causa de situações que vão se levantando no dia a dia, e a pessoa olha para a sua carne, olha para si mesmo e diz: gente, eu não tenho capacidade de solucionar esta situação. Mas a Bíblia nos ensina que nada na vida espiritual é pela força humana. Não é por força, nem por poder, disse Zacarias, o profeta menor, é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Então, quem vence não é a minha capacidade de dar um soco, de gritar. Quem vence é a força que está dentro de nós. Paulo disse, uma excelência de um poder. Isso sim é que vence, através da fé no Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Agora eu venho esta noite profetizar deste altar. Eu venho declarar que Deus está levantando aqui neste lugar um povo de fé, aqui e todos os que seguem o apostolado no mundo inteiro. Deus está levantando um povo de fé, uma fé viva, diga fé viva. Agora ouça por favor, que não se curva, diga eu não me curvo, que não recua, diga eu não recuo, que não negocia, diga eu não negocio. Há valores na vida espiritual que são inegociáveis, especialmente aquelas que transmitem confiança em Deus. Então, sabemos dessa história, é maravilhosa, de Davi, um jovenzinho, que de repente começa a profetizar coisas que um exército inteiro e um rei não conheciam. Então diz o versículo 45, Davi disse ao filisteu, é muito importante aquilo que nós dizemos, eu já tenho lhe ensinado isso todos os dias, se eu disser não presto, não sou capaz, sou fraco, sou tímido, eu nasci assim, o que você imagina em sua alma é o que você é. O sábio chegou a dizer, você está preso pelas palavras da tua boca, você está amarrado por aquilo que você diz. Então Davi disse ao filisteu, Davi começou a profetizar ao inimigo, olha só, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, esta é a tua capacidade, esta é a tua forma de guerrear. Agora olha só o que é a profecia que tem que sair dos nossos lábios, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Então todas as vezes que um crente é afrontado, a igreja é afrontada. Falou de mim, falou de todos. Então esta profecia é muito importante, por quê? Porque fala da história de Davi, que confrontou um Golias, um homem gigante. Havia tribos como Daná, que os homens tinham 3 metros e pouco de altura. Então ele disse, eu tenho uma fé, aleluia, eu tenho um poder, aleluia, eu tenho uma força que não são minhas, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Mas quem era esse garoto? Quem era Davi? Um jovem, um pastor de ovelhas, uma pessoa que não tinha uma armadura de ferro, não tinha uma experiência militar, nunca tinha guerreado com gente, com lança, com poder de exército, mas Davi tinha algo que Golias não tinha e que tu tens, uma fé inabalável em Jesus Cristo. Então nós temos que dizer juntos, eu não posso me calar com isso, diga assim, eu tenho uma fé inabalável. Deus quer que você acredite que você tem uma fé inabalável. Diga uma vez mais, diga, eu tenho uma fé miserável. Não, uma fé inabalável. Olha o irmão do lado, diga, tua fé é inabalável.
A tua fé é inabalável, não se abala, é inabalável. É como o monte de Sião, não se abala. Não adianta Golias querer que tu te agites e te abales. A tua fé é inabalável. Agora, olha agora. Enquanto o exército de Israel, quando ouvia um urro, um grito de guerra do gigante, todo mundo tremia. Diz a palavra do Senhor que todo mundo tremia de medo. Mas havia entre eles um jovem que cuidava das ovelhas do pai no pasto, chamado Davi, que se levantou, que avançou e começou a profetizar: a batalha pertence ao Senhor. Eu vim aqui esta noite, nesse espírito de fé de guerreiro, passar isso para você. A batalha que você está vivendo, viveu ou viverá, não te pertence. A batalha é do Senhor. Você sabe que quando ele declarou à família que ele ia para o confronto, ia para a guerra, ia para o cara a cara, a família ficou com medo. Os irmãos ficaram apreensivos. Mas a Bíblia diz que ele foi ter com o rei e disse: rei, eu vou ao ataque, eu não vou ficar parado. Porque se eu ficar parado, os gigantes vão nos dizimar a todos e esse gigantão vai acabar conosco. Então Davi foi a Saul e Saul disse: vê se com a minha armadura, vê se com a minha estrutura humana você consegue ver. Ele colocou aquela estrutura e disse: eu não consigo andar com este peso todo. Eu sou um homem de fé. Amado, muita gente põe estruturas na vida. Eu tenho, com a minha fé, mas eu tenho um trevo de 4 folhas, tem um santinho que vovó me deu quando eu era pequenininho, já tem 60 anos comigo esse santinho. Eu tenho um charuto do preto velho, eu tenho uma imagenzinha guardada em... Você não precisa desse tipo de armadura. Você tem uma armadura da fé, você tem um capacete da salvação, você tem um peitoral que te defende o coração, você tem um cinturão, você tem uma espada, você tem sandálias da salvação e da paz. Então, nós temos as condições necessárias para o confronto. Agora, o que que nós temos que manifestar e que Deus espera? Nossa fé inabalável. A fé é a certeza. Diga, a fé é a certeza. Diga, é a convicção. Diga, é a convicção de coisas que se não veem, mas que se esperam. O que que Davi esperava? Derrotar o gigante. O que que eu posso esperar? Que o exame médico seja negativado, que aquela dívida seja vencida, que eu possa comprar mesmo sem ter dinheiro, que eu possa ver algo transformador dentro da minha casa, da minha família, dos meus amigos, nos meus caminhos. É isso que nós estamos esperando. Isso chamam-se os gigantes. Ninguém vence um gigante no berro. Ninguém vence um gigante se não for por uma fé inabalável. Então, a minha pergunta como seu pastor é: qual é o gigante que neste momento afronta a tua vida ou pode estar afrontando a tua vida? É no casamento, é nas finanças, é na saúde, é no ministério, é na família. Então o segredo não está na nossa força, mas está em quem colocamos a nossa força, em quem nós confiamos. Paulo diz: olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Eu tenho que olhar firmemente, porque na realidade o que o mundo quer é que eu olhe para o mundo para ficar com medo. Você se recorda quando Jesus estava num barquinho e se levantou uma tempestade? Todo mundo ficou tremendo, com medo. Pedro disse: puxa, você não acha que você vai permitir que nós morramos aqui? E começou a desconfiar, e Jesus disse: puxa, homens de pouca fé. Ele olhou para aquele vendaval e disse: sossega, que esse vento para agora, que essas ondas se acalmem. E a turma diz: mas quem é este que até o vento e as ondas obedecem? Amado, é porque humanamente nós temos muita dificuldade de imaginar quem é Deus. Eu que vim da igreja católica, eu estava habituado a pensar que Deus era Nossa Senhora de Fátima.
Aqui no Brasil, grande parte da nossa sociedade pensa que Deus é uma imagem de uma santa. Outros que são as cartas de tarô. Outro que é o mapa astral, os búzios. Essa é a sociedade que nós vivemos. Isso aqui, amado, não serve para absolutamente nada, senão enterrar a pessoa ainda mais. Então a fé que vence gigantes é a fé que avança. É a fé que conquista. É a fé que vence. Eu tenho que lhe dar esse recado esta noite. 1 João 5, 4, 5 diz: tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: o nosso jejum, o nosso sacrifício, o pagar o preço. É isso que vence o mundo? Não. O que vence o mundo é a nossa fé. Diga: a minha fé vence o mundo. A minha fé vence o mundo. Então a fé, ela não espera as circunstâncias mudarem. Eu estava falando há uns tempos atrás com um irmão e disse: irmão, meus negócios não estão bem. Eu disse: o senhor é dizimista, é ofertando? Não, quando as coisas mudarem, as coisas não mudam. Amado, eu vivo aqui há 50 anos quase. As mesmas promessas que eu ouvi há 50 anos, eu ouço hoje e eu não vi nenhuma mudança. Então eu não posso esperar que as circunstâncias mudem. É como os países que tiveram independência em África e outros países que deram independência às suas colônias. Os seus governantes estão lá há 50 anos. O que é que eles fizeram em 50 anos? Nada. O povo continua passando fome, o povo continua sendo morto, não há educação, não há saúde. 50 anos para implantar alguma coisa, não implantaram nada. Então não espera as circunstâncias mudarem. Davi não ficou quieto dizendo: espera aí, quem sabe alguém vai correr, assustar o gigante. Ele se levantou. Ele começou a profetizar uma vitória, uma mudança. Ele disse: eu vou contra você. Então essa fé que não se esconde, mas que encara os desafios de frente, essa é a fé que Deus quer que tenhamos. Nós não podemos ser um povo cristão evangélico. Eu sei que somos vasos de barro, mas temos dentro de nós a excelência de um poder. Aí vem uma vozinha e diz, como Jezabel diz: Elias, eu vou te matar. E Elias diz: oh meu Deus, eu quero morrer, leva-me logo, eu não sou melhor que os meus pais. Porque uma mulher disse para ele que ia matá-lo. Então não se esconda. Encara os desafios. A nossa fé não se baseia em emoções. A nossa fé se baseia na poderosa palavra de Deus. Aqui está a minha fé. Se você tem a Bíblia com você, todos devem ter, levante a sua Bíblia e diga: aqui está a minha fé. Diga: mas eu quero ouvir vozes, por favor, só eu estou berrando. Vamos lá. Está aqui a minha fé. Na palavra. Nós não podemos sair da palavra. Nós somos o povo da palavra. Então nós não temos uma fé que se baseia em emoções. Um dia estou bem, um dia estou mal, um dia acredito, um dia não acredito. Hoje eu acordei e vou orar, amanhã não vou orar, depois eu venho à igreja, depois já não venho à igreja. Isso não serve para nada. Hoje Deus está chamando você para que você use uma fé e não recue. Nós não podemos ser como o exército de Israel, que estava paralisado porque havia um gigante que estava gritando. Então agora vamos ao coração da mensagem. Diz em 1 Samuel 17, vamos lendo alguns versículos, eu vou comentando. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam. Um homem. É que não diz assim, uma parte dos israelitas, um grupo que estava lá meio amedrontado, tomando frontal, sublingual. Não, ele diz: todos os israelitas, toda a nação, vendo aquele homem, fugiam diante dele, temiam. Amado, você sabe, igreja é o pastor. Se o pastor é um covarde, é um fala barato, é um cheio de mimimi, a igreja vai ser covarde, cheio de mimimi. Se o pastor, o pregador, o bispo, o pastor, o líder, for um homem que avança, a igreja avança.
Mas diz que todos, não havia um corajoso no meio dessa gente toda. Versículo de número 26, Beoabado. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Ele subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei vai acumular de grandes riquezas, vai dar uma mulher, uma filha dele para casar com a pessoa, e a casa do seu pai nunca mais pagará imposto de renda, INSS, FNS, FNMI, não pagará nunca mais esses montes de impostos que nós pagamos. Somos o país com o maior imposto do mundo. Diz: vou te dar minha filha, você não vai pagar impostos. Agora, quem é que vai afrontar esse homem? Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar? Amado, existem situações que afrontam a obra de Deus, afrontam o exército de Deus. Eu fico louco quando mandaram tirar, é um sinal de idolatria, mas tudo bem, mas mandaram tirar os crucifixos porque não queremos religião nas escolas. Não pode ter Bíblia na escola, ninguém pode ler a Bíblia no intervalo, não pode cantar corinho. Isso é uma afronta ao exército de Deus. Não afrontou uma pessoa, um alunozinho, afrontou a igreja, o reino. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha que tipo de confiança ele tinha. Versículo de número 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se uma ira contra Davi. Disse: por que desceste, Davi? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a tua maldade. Você só veio aqui para ver a peleja. Você não vai se meter nessa guerra. Você não vai aparecer na reunião da oração para lutar a vida espiritual da oração. Você só veio aqui para ver. Amado, nós não viemos aqui para ver nada. Nós viemos aqui para aprender. Aprender. Aqueles irmãos disseram que ele era presunçoso, que ele era maldoso. Olha como é que o mundo, covarde, hipócrita, às vezes olha para um crente. Quem é você? Então, você tem que ter coragem, porque todo mundo espera do crente uma atitude de fé, mano. O gigante está aí gritando, a economia está gritando, os preços das coisas estão gritando. E nós temos aqui um departamento que luta todas as segundas-feiras em oração. Temos terça escola bíblica, temos quarta apostólica e profética, juventude ao sábado, domingo de manhã, 9, 5 horas da tarde. Os assuntos são como pão fresco que Deus vai trazendo para a igreja se alimentar. Agora, nós não viemos aqui só para ver, não. Não ver o que pode acontecer. Vou à igreja, mas vou lá ver. Vamos continuar, versículo 36. O teu servo matou um leão e matou um urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou. Davi estava revoltado com a afronta contra o exército de Deus vivo. Era exército de Deus vivo, mas todo mundo cheio de medo. É igreja, mas todo mundo fica com medo. É povo de Deus, mas às vezes nós ficamos reticentes. Ele disse no versículo 37, disse Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Agora ele começou a profetizar novamente. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Ele nos livrará de qualquer doença ou enfermidade. Ele nos protegerá diante das calamidades da vida. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, você acredita? Vai lá, o Senhor seja contigo. O próprio rei não acreditava, era covarde. O exército dele era covarde. O povo de Deus estava todo mundo acovardado. O gigante estava lá afrontando. E o rei disse: você tem um histórico? Qual é o teu histórico? Eu pensei que você ficava guardando
ovelhinhas e levando queijo para os teus irmãos no front de guerra. Ele diz: não, eu tenho um histórico. Uma vez veio um leão para comer uma das minhas ovelhas, eu parti para cima dele, eu dei um sapecão nele, eu atirei um pedragulho, bati nele, acabou, uma matou. Depois de uns dias veio um urso pardo, daquele gigante. Eu disse: não, se eu matei o leão, eu vou matar o urso. Amado, se você tem um histórico de vitória. Todos nós temos um histórico. Às vezes nós andamos mais temerosos, mais... o que será que vai acontecer? Como é que eu vou pagar as contas da igreja? Isso aqui. E Deus já foi adiante. Deus já preparou a vitória. Deus já preparou o relatório médico. Deus já preparou a tua cura, o teu milagre. Isso já preparou há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Foi lá que ele venceu o diabo. Foi lá que ele pagou o preço do pecado, venceu o pecado. Foi lá que ele nos reconciliou consigo mesmo. Ele fez um grande ministério. Ele disse: está consumado. E quando Paulo diz: não, mas a loucura da pregação não faz sentido para quem é da perdição. Para nós é o poder de Deus, da palavra de Deus. Faz sentido para nós, sim. O Senhor já me livrou, vai me livrar. Versículo 38 disse: Saul vestiu a Davi com a sua armadura, ele pôs na cabeça um capacete de bronze, vestiu uma couraça. Lembra que eu te contei? Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, jamais havia ousado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca ousei. Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo de número 40, tomou o cajado. Cajado chama-se autoridade. Diga: eu tenho autoridade. Jesus disse: eis aí vos dei autoridade para pisar a cabeça da serpente, escorpiões. Se você beber alguma coisa mortífera, não te fará mal. Eis aí vos dei autoridade. Diz que ele tomou o cajado, ele levantou o símbolo da sua autoridade, o mesmo cajado que Deus deu a Moisés, deu a Arão, o mesmo cajado. O pastor tem esse cajado da autoridade, o crente tem. Eu sou ungido, você é ungido, todos temos o poder de Deus em nós. Se levantou, pegou o cajado, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pôs no alforje do pastor que trazia a saber no seu surrão, lançando mão da funda do estilingue, e foi-se chegando ao filisteu. Que momento dramático! Que momento dramático! Ele não aceitou uma armadura de ferro como o outro tinha. Tinha apenas um cajado e 5 pedras. Pastor, o que são as 5 pedras? São os ministérios da igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. São os ministérios da igreja. E que pedra é essa? Que poder tem os ministérios? Amados, se for um ministério levantado por Deus, é extremamente poderoso. Você sabe quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem: vou acabar com a tua raça, vou acabar com a igreja, não pode, não faz, não acontece. Estamos aqui, olha, como dizem os surdos, de pé. Eu já ouvi muita gente dizer que tínhamos que fechar as portas, que a igreja não ia ter ninguém. Amado, papo furado de Golias. Ele diz que foi-se chegando. Ele não se acovardou, ele não recuou, ele não disse: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não pegou um rosário para rezar, diz: eu vou na fé. Foi-se chegando. Versículo de número 42 a 45. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era um moço, era ruivo, era bonitinho, de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: Davi, eu sou um cão para vires a mim com paus? Você está com um estilingue, com uma funda, na minha terra chamada Fisga. Você vem a mim com paus? Pelos seus deuses. Ele amaldiçoou, disse, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Então ele não veio com uma palavra de maldição sobre Davi. Amado, ouça uma coisa: contra nós não vale encantamento, não vale maldição, não vale trabalho de terreiro, não vale encruzilhada. Contra nós, amado, não vale encantamento, porque quem está em nós é maior. Não vale.
Versículo 44, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, vem cá, chega aqui. Eu vou dar a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse: amado, é esta reação que eu quero muito que aconteça na vida de todos nós. Todos nós temos momentos de meio, um pouco de covardia, de temores, de medos. Isto faz parte da sensação da vida, das emoções. Mas disse: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Então, Davi diz: você não tem afrontado apenas uma pessoa, você tem afrontado uma nação inteira. E eu agora vou contra ti. Chegou a hora. Vamos lá, vamos tirar contas aí, vamos ver quem é que vai ganhar essa parada. Você vem com toda a tua estrutura humana, eu vou contra você com uma fé inabalável. E ele disse: hoje mesmo, versículo de número 46, o Senhor te entregará nas mãos. Olha a profecia, amado, como é importante você profetizar. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele disse: Golias, você está ferrado. Acabou. Tudo que você fez, a tua história vai acabar hoje. Porque eu vou contra ti, amado, e vou fazer mais. O Senhor vai te entregar nas minhas mãos, vou te ferir, vou te tirar a cabeça. Os cadáveres do arraial eu vou dar a tua cabeça para os urubus. As aves do céu, os urubus, as bestas feras da terra, toda a terra vai saber que há Deus em Israel. Que profecia, amado. Que os teus vizinhos saibam que há Deus na tua vida, na tua empresa, nos teus negócios. Amado, toda a terra vai saber que há Deus em Israel. Toda a terra está sabendo que há Deus na igreja Cristo vive. Toda a terra está sabendo que há um povo vitorioso na igreja Cristo vive. Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra, com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, na testinha, como dizia hoje o governador. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. A minha pergunta é assim: como é que uma pedrinha derruba um cabeçudo que tem um capacete de aço, uma estrutura? Não há como, amado. Não há como. Pedrinha não, uma fundazinha, um estilingue, uma figa de caçar passarinho, não tem como. Mas quando Deus é, aleluia. Que tu ouças a voz de Deus, amado. Quando Deus está na tua parada, quando Deus está na tua vida, quando você é fiel, quando você é obediente, você não recua, você não baixa a cabeça, você avança, você profetiza, você contesta, você vai ver que o inimigo se levantou é para cair, não é para afrontar. Versículo número 50, assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e uma pedra, coisas simples. Ministério, pregação, reunião de oração, estudo bíblico. Pastor, mas me parece assim uma loucura o senhor dizer, e não faz sentido. Como é que eu com um livrinho aqui de capa preta, como é que eu, amado, isto não é um livrinho de capa preta, são sagradas escrituras de Deus. E nós não estamos aqui dizendo, vai, porque o Miguel Ângelo disse. Eu estou dizendo em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor dos Exércitos. Você tem que ir, você não pode recuar, você não pode baixar a cabeça. Ele prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Davi não foi com espada. Pelo que correu Davi, agora ouça. Os portugueses dizem uma coisa, que o feitiço se vira contra o feiticeiro. Correu Davi, lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada que ele tinha dito que ia matar Davi, desembainhou-a e o matou, cortando a cabeça dele. Ai meu Deus, coisa horrível. No meio daquele monte, aquele exército gigante do outro lado, lá do outro lado, na Cândido Benício, Davi foi, mas não tinha espada, ele tinha uma funda, tinha 5 pedrinhas. Ele se atira, ele põe o pé no peito daquele gigante, amado. Ele pega a espada do gigante. Você está imaginando essa espada? O Ciro podia ter trazido uma espada aqui para o altar. Ele disse, agora,
Imagina, eu sou um homem que gosta da palavra vitória, triunfo. Ele levanta a espada, diga, ele levantou a espada do gigante, era a espada do gigante, aquilo que ele ameaçou, voltou-se contra ele, o feitiço voltou-se contra o feiticeiro, e ele levantou a espada, e todo mundo estava esperando o quê? Um carinho, um cafoné, uma coceirazinha na cabeça. Ele pegou aquela espada. Eu quero que você olhe essa espada. Onde é que você está olhando para a espada? Não está olhando para outra coisa. Meteu-lhe o pé, e de repente ele, uá! Diga comigo, uá! E de repente ele, uá! Decapitou, obliterou, matou o gigante. E diz a palavra do Senhor que depois que ele lhe cortou a cabeça, vendo os filisteus que morto estava o seu herói, o que fizeram? Deram no pé, vazaram. Já era. Então, meus irmãos, a nossa fé não recua. Eu não vou recuar. A nossa fé crê, vence, avança, triunfa. Você tem que se levantar e pegar a sua pedra. A pedra nossa é o quê? É a promessa dele. Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu acredito, diga, tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Pelas chagas de Cristo eu já fui sarado, nada me faltará. Amado, pega essa pedra, a sua promessa, atire contra o gigante. Profetize. Quem tenta impedir os propósitos de Deus na sua vida, seja doença, seja crise, isso tudo tem que cair esta noite. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Então que a nossa igreja seja uma marca de fé, que enfrenta gigantes, que crê, que glorifica a Deus, que sabe que Deus não nos abandona no meio do campo de batalha. Deus não nos abandona no meio do campo. Imagina lá, Davi foi, enfrenta o gigantão olhando lá para baixo. Davi tinha 1,60 m e pouco, olhando lá para baixo. Garotinho, o que você quer comigo? Você pensa que eu sou cão, rapaz? E Davi disse, olha, eu vou te falar um negócio. Essa confiança tem que ser inabalável. Não há como ser pastor, líder de uma igreja, bispos da igreja, se nós não tivermos esta confiança inabalável. Nós não estamos aqui negando, não existem gigantes. Não, existem. Mas nós estamos decidindo confiar na palavra de Deus. Nós não saímos da palavra. Nada pode paralisar a tua vida. Você vai avançar por fé. O foco da fé determina a nossa vitória. Confia em Deus. Ele vai fazer o milagre que você veio pedir esta noite. A porta que você veio bater já se abriu. Aquilo que você veio pedir já te foi dado. O Senhor já determinou. Mas apóstolo, então nesses 5 minutos finais me diga uma coisa. Por que nós temos tantos inimigos na fé? Me explique isso. Amado, nós vivemos num mundo caído. O mundo inteiro jaz no... Por isso é que nós temos tantas adversidades. Então, eu preciso de terminar com Jeremias 15, 20 e 21, amado. Eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze. Do outro lado estão os filisteus, está a doença, está a crise, estão os inimigos. Eu vou te colocar contra essas adversidades, contra os inimigos, contra os gigantes. Você vai ser um forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Por quê? Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Meu Deus, creia nisso. Creia nisso. Volta atrás só nesse versículo 20. Eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze. Você é inexpugnável. A tua vida, a minha vida, a vida da igreja é como ter um muro forte de bronze. Será que as pessoas pelejam, as situações, os inimigos, sim, pelejarão contra ti, mas nunca prevalecerão contra ti. Nunca. O gigante podia ter trazido os primos, os filhos de Anak, todo mundo para pelejar, iam apanhar e iam perder.
Amado, quando Deus está na vida de alguém, não há como derrotá-lo. Não há como derrotá-lo. Se um empresário tem convicções inabaláveis, pode ser que na mesma rua tenha 30 lojas ou 30 mercados iguais ao teu. Se você tem Deus, é no teu que as pessoas vão comprar. Acabou. Eu vou colocar você como um forte muro de bronze. Quem é que consegue destruir um muro de bronze? Ninguém. Pelejarão, mas não prevalecerão. Por quê? Eu sou contigo para te salvar, para te livrar das mãos deles. Creia, amado, Deus é contigo. Você vai ser liberto de qualquer situação que o inimigo crie. Você como um muro de bronze. E terminamos com o versículo 21 novamente. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos. Vou te livrar das garras dos violentos. Então, quando Davi foi pequenino, chegou lá, qual é a tua? E aí, meu? E aí, Davi, o que você veio fazer aqui? Sim, qual é o teu problema? Você acha que é indestrutível? Você sabe quem é o Deus que eu sirvo? Você sabe qual é a confiança que eu tenho? Você sabe, pertence à minha igreja? Você sabe o que é ensinado pelo apóstolo e os bispos na igreja e os pastores? Não, porque eu sou o tal, eu sou o rei da cocada preta. Eu sou a fina flor do abacaxi, do abacate, sei lá. Eu sou isto, eu sou aquilo. Eu disse, você vai morrer que eu vou cortar a tua cabeça e ainda vou dar as bestas feras. Todo mundo vai mandar, dá pé. Amado, quando uma família está unida, quando um povo é de Deus, quando uma pessoa confessa estas verdades, quando a pessoa ouve e pratica, amado, é muro de bronze, é muro de bronze, acabou, é muro de bronze. Creia nisto e receba isto. Em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Aprendemos esta noite tantas coisas importantes. Desde o segredo da obediência que libera promessas, a fé que enfrenta gigantes. Não precisamos de ter uma armadura de aço. Nós temos um Deus que nos faz ser um muro de bronze. Obrigado, Senhor, pelas verdades. Obrigado pelo que aprendemos. Agora estamos voltando aos nossos lares, Pai. O homem mau, o fraudulento, o sanguinário, Pai, não tem capacidade, Deus, contra nós. Nós somos muro de bronze. Toda arma que foi forjada por Satanás não prosperará. Fortalezas, sofismas e altivez estão esmagadas. O poder da ressurreição está na nossa vida e nós confessamos que cremos nestas verdades. Em o nome de Jesus, tu vais adiante de nós, os anjos vão adiante de nós, abrindo caminhos, limpando, ó Deus, mostrando, revelando que esta unção é verdadeira. Nós possuímos a unção que vem do Santo. Essa unção não sai da nossa vida. Nós temos uma palavra poderosa que o mundo acha que é loucura. O mundo não crê que, como dizem, um homem pendurado numa cruz, como é que ele pode ter feito? Ele fez o que ninguém podia fazer. Ele tomou sobre si o pecado, a dor, o castigo, a maldição, a doença, a enfermidade, encravou na cruz, para que nós, mortos ao pecado, vivamos para a justiça. Sim, foi Ele, foi Jesus. A obra na nossa vida nos torna, Deus, indestrutíveis. Em nome de Jesus. Indestrutível será você, tua família, teu lar, teus negócios, teus caminhos, sim, indestrutíveis. Para a glória do Senhor, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém.